Por muito tempo, o nome Berserk não se referia a um objeto, mas sim à própria natureza brutal daquele mundo. No primeiro capítulo, quando Puck viu a carnificina que Guts era capaz de causar, ele gritou: "Esse cara é Berserk". E era só isso, apenas a descrição de um estado de fúria absoluta. Mas foram necessários 200 capítulos de mangá para que uma arma recebesse o nome da própria série. E se Puck achava que Guts era Berserk antes, agora ele só teme que seu amigo se perca completamente na escuridão. A armadura Berserker, uma das armas mais icônicas e aterrorizantes de toda a ficção, ela transforma seu usuário em uma máquina de matar imparável, mas o preço é literalmente tudo que você tem a oferecer. Hoje vamos mergulhar fundo na anatomia dessa armadura amaldiçoada, como ela realmente funciona. Ela é indestrutível, ela está viva e a pergunta que não quer calar: ela será a ruína final de Guts? Fala galera, Léo Bortolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e hoje vamos falar sobre a arma mais perigosa e icônica de Berserk, a armadura Berserker. E se você é assim como eu, fã de mangás e animes, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e bora pro vídeo. Para a gente entender o verdadeiro poder e o perigo dessa armadura, precisamos voltar ao capítulo 222 do mangá. Nesse ponto da história, o Guts está completamente destruído. Ele acabou de enfrentar uma manifestação parcial da Islã, membro da Mão de Deus, lá na região de Clifford. E não foi uma luta qualquer. O Guts sofreu ferimentos não apenas no corpo físico, mas no corpo astral também. Esse tipo de ferida não cicatriza com o tempo. Se ele não recebesse tratamento mágico adequado, essas feridas nunca fechariam e ele sangraria até a morte. No caminho de volta para a mansão da árvore espiritual da Flora, ele percebe que ela está sob ataque de apóstolos, e mesmo nesse estado, praticamente com um pé na cova, o Guts mergulha direto na batalha, e é aqui que ele encontra o Grumbald, o Cavaleiro Dragão da Chama. E galera, essa luta é um massacre. O Guts é completamente dominado, ele é arremessado para todo lado, seus ferimentos reabrem e ele sabe que não aguenta mais um golpe do martelo de guerra do Grumbald. Ele precisava de uma armadura, no mínimo para se defender. É nesse momento de desespero absoluto que a Flora, mesmo hesitando, decide entregar a ele um artefato amaldiçoado que ela guardava a pedido do próprio Cavaleiro Caveira, a armadura Berserker. E aqui, galera, a gente já tem o primeiro grande sinal de perigo. A forma como Flora disse: "Eu não esperava ter que usar isso", foi a primeira pista de que essa não é uma armadura comum. E o fato de que o Cavaleiro Caveira, o guerreiro mais antigo e misterioso de Berserk, tinha dado ela para fora guardar, isso é duplamente sinistro. Depois de enganar Grumbald e colocar o Guts em segurança, Shirk e companhia vestem a armadura nele imediatamente. E o que acontece? Ele se levanta. Assim, de uma hora para outra, o cara mal conseguia rastejar há um momento atrás, agora está de pé. Mas, sendo Berserk, a primeira coisa que acontece é que ele é engolido por um apóstolo, uma monstruosidade com uma barriga cheia de bocas e dentes. O bicho entra no campo aberto da mansão, aparentemente triunfante, mas começa a se sentir mal. A fonte da dor, um Guts ainda vivo, picando as entranhas dele com a Dragon Slayer de dentro para fora. Assim que ele transforma o primeiro atacante em picadinho. Guts é atacado por um apóstolo gigante parecido com uma centopeia, que também o abocanha até a cintura, e esse cara é fatiado como um porco num bloco de açougue pelo espadachim negro. Essas duas cenas, galera, já mostram imediatamente o quão absurdamente durável é a armadura Berserker. Normalmente, qualquer tipo de armadura que o Guts usa em Berserk é destruída rapidamente ao enfrentar apóstolos. Você não precisa olhar além do eclipse para saber que essas entidades demoníacas conseguem perfurar metal blindado como se fosse manteiga. A armadura Berserk basicamente ignorou a força da mordida desses agressores, e ela continua a suportar abusos muito piores ao longo da série, sem nunca sofrer sequer um amassado. Ela é feita de um material extremamente resiliente que se equipara a Dragon Slayer em termos de robustez. Na verdade, ela pode ser estruturalmente até melhor que a Dragon Slayer,
porque ela não requer reforja após múltiplos usos. Nunca vemos a armadura Berserk chegar perto de uma forja para reparo. Por outro lado, vemos ela resistir às chamas do Grumbled em sua forma de Apóstolo Dragão e sair praticamente ilesa. A armadura também não mostra sinais de danos ambientais. E o mais bizarro, ela pode se auto-reparar quando é violada. Isso sim a torna praticamente indestrutível. Agora que a gente entendeu a durabilidade absurda dessa armadura, vamos falar sobre como ela realmente funciona. Porque você pode pensar que o trabalho de uma armadura é fornecer proteção, certo? E a armadura Berserk cumpre com esse trabalho perfeitamente. Mas a realidade é que a proteção é apenas um benefício secundário. A função principal dela é eliminar a limitação anatômica conhecida como dor. A dor atua como um limitador natural que nos avisa quando estamos nos machucando. Se você tenta forçar seu corpo além do limite, a dor te impede de se ferir gravemente. O que a armadura Berserker faz é amortecer a sensação de dor a ponto dela se tornar completamente insignificante. Quando Guts veste a armadura pela primeira vez, ele fica chocado que toda a dor sua parece ter desaparecido. Quando vemos ele em ação em seguida, todos os seus movimentos são impulsionados a um ponto em que ele parece menos um espadachim e mais uma calamidade natural em armadura. Antes de vestir a armadura, o Guts mal conseguia desferir um golpe no Grumbled. Agora, ele está se catapultando em direção ao Cavaleiro Dragão de Chamas como um furacão. A força física do Guts aumenta a ponto do Grumbled questionar se ele está sequer enfrentando o mesmo homem. Graças ao aumento de atributos, Guts pode abrir caminho brutalmente através de qualquer coisa e pode até rachar a pele de Cordum de Grumbled, que deveria torná-lo um apóstolo quase indestrutível. Sem a dor atuando como limitador, Guts pode aniquilar legiões de inimigos em segundos. Você não pensou que uma armadura com habilidades tão overpowers viria sem desvantagens, pensou? A habilidade central da armadura Berserker é anular o conceito de dor. Mas as maquinações internas disso não são tão benevolentes. A razão pela qual o usuário não sente dor não é porque seu sistema nervoso foi imunizado, é porque suas emoções negativas afloram à superfície a ponto de a sensação de dor poder ser simplesmente ignorada. Pense em um momento de raiva ou medo extremo. Nessas horas, a adrenalina é tão alta que você pode se machucar e só perceber depois. A armadura Berserker basicamente mantém seu usuário nesse estado de espírito o tempo todo. Raiva, malícia, medo. Esses se tornam a base das motivações do usuário. Isso acontece por causa da forma como a armadura foi feita. Ela está imbuída de um OD bastante sinistro. OD, no mundo de Berserk, refere-se à energia espiritual, e a energia que reside na armadura destrava os aspectos mais sombrios da personalidade do usuário. A raiva se torna combustível para fúria indolor, e tudo fica vermelho. Como o Guts já abriga uma escuridão profunda dentro de si, a mente dele é especialmente suscetível à influência da armadura, e uma vez que ele entra nesse estado, ele se esforça por apenas uma coisa: subjugar o que estiver à sua frente, não importa o custo. E essa última frase é mais profunda do que você pensa. O objetivo principal da armadura Berserker é manter seu usuário avançando numa luta. Tudo o que ela faz está a serviço disso, incluindo sua cura distorcida. Após sua primeira investida contra Grumbled, o corpo inteiro do Guts começa a sangrar. Não sentir a dor de um corte não significa que você não foi cortado. Esse é o risco. E para piorar, a armadura cura seu usuário da maneira mais macabra. Quando Grumbled quebra o braço e a perna do Guts, a armadura perfura a carne e os ossos dele e encaixa tudo de volta no lugar, como um marionetista consertando um boneco com pregos. Esse reparo só dura enquanto a armadura estiver sendo usada. Assim que você a remove, tem que lidar com as consequências. E essa fúria cega, essa indiferença à própria vida, tem uma inspiração direta do nosso mundo real. O próprio Sérpico comenta que o Guts parece um guerreiro berserker, e o Kentaro Miura, gênio que era, não tirou isso do nada. Nos antigos mitos e contos populares nórdicos, os berserkers eram guerreiros que lutavam com pouca ou nenhuma consideração pela própria vida. Dizia-se que eram capazes de resistir ao fogo e ao ferro
por causa do estado de transe em que lutavam. Eles eram temidos tanto por inimigos quanto por amigos. As fontes divergem sobre se os berserkers lutavam de pele nua ou cobertos por camisas feitas de pele de urso, lobo ou javali. A palavra berserker na verdade significa camisa de urso em nórdico antigo, mas todos concordam que os berserkers eram as melhores tropas de choque disponíveis no pior sentido possível. O estado de transe em que lutavam era provavelmente induzido por narcóticos, já que as culturas nórdicas eram conhecidas por se envolverem com drogas psicotrópicas, e isso basicamente os tornavam imunes aos efeitos de tudo que suportavam no campo de batalha. Você pode ver agora por que dizemos que o Miura basicamente pegou o conceito de um berserker da vida real e inseriu ele na história. O Guts pode suportar qualquer ataque de espada ou chama enquanto está na armadura, e o transe de batalha sanguinário em que ele entra torna difícil para ele diferenciar entre amigo e inimigo. Quando tudo que você vê é vermelho, a forma do que está à sua vista faz pouca diferença. Em pelo menos 2 ocasiões, o Guts considerou atacar seus aliados no estado Berserker. Uma vez, ele até avançou sobre eles e só foi parado graças a uma intervenção poderosa. Agora você entende por que referi a essa armadura como uma arma mais perigosa, mas isso nos leva à próxima grande pergunta: quem criou uma coisa dessas? No capítulo 361, finalmente descobrimos quem a criou, o mestre ferreiro anão Hanar. Ele também é o criador da armadura esquelética do Cavaleiro Caveira, e o próprio Cavaleiro Caveira foi o proprietário anterior da armadura Berserker. Ele mesmo diz isso para o Guts. Isso significa que a última vez que ela foi usada foi há 1000 anos atrás, quando o Cavaleiro Caveira ainda era humano. E aqui entra uma das teorias mais aceitas de Berserker. Acreditamos que o Cavaleiro Caveira é a alma vingativa do Rei Supremo Geyserk. Várias pistas no mangá confirmam isso, como a forma que Slan e outros personagens se referem a ele como rei ou Vossa Majestade. Quanto ao motivo pelo qual ele usava a armadura Berserker como ser humano, bem, só pode haver uma razão grandiosa o suficiente: dominação mundial. No capítulo 53, descobrimos que o Rei Geyserk era conhecido como Rei Caveira, em parte porque usava um capacete em forma de crânio para a batalha, muito provavelmente a própria armadura Berserker. Após sua encarnação no Cavaleiro Caveira, Geyserk deve ter percebido a tolice de seu ego e fez com que Flora mantivesse a armadura em segredo. Isso foi até o dia em que o Guts precisou dela, e o Cavaleiro Caveira percebeu que era a hora da armadura escrever uma nova história. Como usuário anterior, o Cavaleiro Caveira sabe que a armadura faz ao corpo, e não é nada simples. O uso constante da armadura é extremamente perigoso. Quando uma pessoa se exercita até o limite absoluto com regularidade, ela pode acabar destruindo os próprios músculos. A armadura Berserker pega esse conceito e aplica a todos os 5 sentidos de uma pessoa até que nenhum deles funcione mais. O custo de alcançar uma força que quebra limites é sacrificar uma parte dos seus sentidos. Com o tempo, os efeitos se acumulam. Mesmo depois de usar a armadura apenas uma vez, o Guts começa a sentir perda de visão e paladar. E tudo isso piora à medida que a série avança. Ele chegou a um ponto em que não consegue mais brandir a Dragon Slayer direito e só consegue distinguir vagamente as formas. De qualquer forma, é um negócio ruim para a pessoa que a veste, o que levanta a questão: a armadura Berserker está ciente dos efeitos que está causando? Ela tem uma consciência própria? A forma como ela se repara e a devastação total de alvos fazem o Guts sentir que ele não é ele mesmo. Seus amigos notam que ele se torna a besta negra, e temos as manifestações da influência da armadura na sua mente do usuário na forma da besta da escuridão. O capacete da armadura assume a forma que a malícia do usuário toma na própria mente dele. A caveira era um reflexo da escuridão do Cavaleiro Caveira, e o lobo é o reflexo da malícia do Guts. A besta
lupina da escuridão. A razão pela qual se sente que a armadura é senciente é porque, na primeira vez que o Guts a veste, ele experimenta um aumento massivo de sentimentos negativos. Mas temos que lembrar que a besta da escuridão é uma construção mental que o Guts criou para lidar com seu próprio trauma. Não reflete que a armadura em si tenha uma consciência. Portanto, podemos descartar que a armadura tenha uma consciência própria. É melhor assim, porque o Guts já tem muita coisa acontecendo na cabeça dele. E isso nos traz a pergunta final e mais sombria de todas. A armadura Berserker vai matar o Guts? É verdade que a armadura Berserker acabará matando ele de qualquer maneira, mas existe uma solução alternativa para fazê-la funcionar para você em vez de você sucumbir a ela. O Guts descobre isso e usa a favor dele em muitas ocasiões, mantendo a mente focada longe da malícia interior. Mas as circunstâncias mudam drasticamente, e o que é pior, o Guts já pode estar morrendo. Logo após o primeiro uso da armadura, o cabelo dele ganhou uma franja branca devido ao imenso estresse. Cada uso subsequente derreteu a carne dos ossos dele. O físico musculoso do Guts é bem conhecido, mas depois de usar a armadura constantemente, ele se tornou uma casca de si mesmo. Grande parte da condição atual do Guts tem a ver com o fato dele estar sofrendo um colapso mental. Nossas mentes e corpos estão conectados, e o Guts está vestindo a armadura que se alimenta da negatividade. Já sabemos que o Cavaleiro Caveira morreu lutando na armadura Berserker. O Guts tem trilhado o mesmo caminho, e o destino dele foi selado no dia em que ele foi marcado. O dia em que a armadura o consumir completamente será o dia em que o Guts estará finalmente livre de seus fardos, ou quem sabe, talvez ele acabe como o Cavaleiro Caveira por causa disso. A armadura Berserker é a metáfora perfeita para a jornada do Guts. Uma luta constante contra a própria escuridão, usando o próprio ódio como combustível, mesmo que isso consuma no processo. É uma arma de poder inimaginável, mas o preço é a própria alma. Mas e aí, galera? O que vocês acham? A armadura é a salvação ou a perdição definitiva do Guts? Vocês acham que ele vai conseguir controlar ela até o fim ou vai acabar como o Cavaleiro Caveira? Deixem aqui nos comentários sua teoria. Não se esqueçam de deixar o like se você curtiu esse vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar com aquele amigo que também é fã de Berserk. E para você que ficou aqui até o final do vídeo, muito obrigado por assistir, espero você nos próximos vídeos do canal. Obrigado e fui!